Salve família, tranquilidade! Tá começando mais uma curiosidade aqui no canal Diguinho Shake. Eyes in the sky, gazing far into the night. Mano, em maio de 2016, nós sabemos que Hollywood tem planos de produzir filmes baseados em dois jogos dos fliperamas dos anos 80, Centipede e Missile Command. Será interessante ver como os cineastas podem, eventualmente, fazer filmes coerentes de duas relíquias quase sem enredo dos tempos da Guerra Fria. Isso nos leva a perguntar quais outros jogos Hollywood poderia adaptar. A resposta é fácil: nenhum, dado os péssimos filmes de jogo até hoje. No entanto, aqui estão os 10 jogos que Hollywood definitivamente não deve trazer para os cinemas. Em 10º lugar, The Last of Us. The Last of Us, desenvolvido pela Naughty Dog, não deve virar um filme simplesmente porque já é quase um. As inúmeras cutscenes do jogo dão uma sensação cinematográfica. Todos os elementos que o diferenciam de um filme, como a ansiedade de se esconder de um assassino fungo, não se traduziria para outra mídia. Para usar uma analogia de esporte, jogar futebol é muito diferente de assistir a uma partida. Afora isso, o subgênero de zumbi já caiu em desuso em Hollywood. Basta olhar para o fraco desempenho do Como Sobreviver a um Ataque Zumbi de 2005. Tudo isso, exceto os zumbis, também se aplica à série Uncharted. Em 9º lugar, BioShock. Uma tentativa da Universal e do diretor Gore Verbinski, Piratas do Caribe, O Chamado, de fazer uma adaptação do jogo BioShock, morreu alguns anos atrás. Talentos do Sr. Verbinski à parte, a morte do projeto é provavelmente uma boa coisa. BioShock e sua continuação, BioShock Infinite, lidam com temas complexos sobre a sociedade que, provavelmente, seriam diluídos ou eliminados num filme feito para agradar ao público mainstream. Ambos os jogos também seriam difíceis de adaptar porque os fãs já estão familiarizados com a reviravoltas da história. Claro, os produtores dos filmes poderiam fazer algumas alterações, mas qualquer mudança iria alienar os fãs. Seria perder ou perder. Em 8º lugar, temos Fallout. Fallout poderia funcionar como uma série de televisão, mas não como um filme. O escopo é épico demais. Pense sobre todos os elementos do universo Fallout, supermutantes, ghouls, guerra nuclear, Brotherhood of Steel e etc. No momento em que os cineastas estabelecem a história de fundo, o filme teria mais de 3 horas. Além de que, embora o jogador interaja com os outros personagens em Fallout, os jogos colocam uma grande ênfase no isolamento. É difícil imaginar como este sentimento se traduziria num filme. Além disso, quem precisa de um filme do Fallout quando temos o Mad Max, né? Em 7º lugar temos Mass Effect. Mass Effect, como Metroid, parece um bom candidato para adaptação cinematográfica graças à ficção científica. O público mainstream ama ficção científica, certo? Veja o Despertar da Força, por exemplo. No entanto, o apelo de Mass Effect e suas sequências não é apenas a história, mas as escolhas do jogador. Você obviamente não pode atingir esse nível de interação em um meio passivo como o cinema. Afinal de contas, todos nós queremos Shepard com Liara Thiessen, não com a xenofóbica Ashley Williams. E se os cineastas não apreciam amor alienígena, pronto, isso já dividiria a opinião do público. Em 6º lugar temos Grand Theft Auto GTA V. Duvido que Hollywood cogite a hipótese de um jogo de GTA e sua violência gratuita e suas críticas sociais. Em primeiro lugar, duvido que os produtos estejam dispostos a fazer um filme violento o suficiente para aplacar os fãs. Em segundo lugar, como Mass Effect,
Os jogos GTA giram em torno das escolhas do jogador, as ramificações da história, e as escolhas vão desde decisões morais a simplesmente barberagens, com tanque de guerra. Além disso, já temos 2 filmes GTA, Adrenalina e Adrenalina 2, Alta Voltagem. Em quinto lugar, temos The Stanley Parable. The Stanley Parable é uma pérola indie que se orgulha da falta de história e jogabilidade não linear. Você pode interpretá-lo como uma paródia de jogos tradicionais e a falsa sensação de escolhas. A história envolve o personagem controlado pelo jogador Stanley, seguindo ou não as instruções do narrador. Soa como uma grande premissa para um filme, certo? A menos que David Lynch assuma a direção. É melhor ter Stanley Parable ser apenas um jogo. Em quarto lugar, temos Half-Life. Apesar de Half-Life e Half-Life 2 terem história, a Valve narrou tudo de forma propositadamente desfocada. O escopo completo do que está acontecendo não é totalmente claro para o jogador. Quem exatamente é G-Man? Mais importante ainda, da onde vieram nossos adversários? Os jogos também prosperam numa sensação de isolamento que, conforme indicado com Fallout, não vai funcionar num filme. Além de tudo isso, Jeff Goldblum já envelheceu para o papel de Gordon Freeman. Em terceiro lugar, temos Gone Home. Gone Home recebeu um monte de elogios da crítica quando foi lançado em 2013. A narrativa não linear é terror? Aventura? Ninguém sabe quando começa a jogar. Sua falta de expectativas alimentou o mistério e, por sua vez, o seu desejo de explorar. Os filmes mais populares, no entanto, exigem uma história tipo A mais B igual C. Além disso, temos que admitir que ver alguém explorando uma casa escura ficaria muito chato depois de algum tempo. Em segundo lugar, temos Contra, um filme em que uma dupla de machões atira em alienígenas provavelmente seria divertido, mas isso já foi feito com robôs gigantes. Desafio qualquer um a contar a história de Contra sem olhar na Wikipédia. Então, novamente, a falta de história não parece impedir Hollywood de fazer um filme, certo? Battleship? A Batalha dos Mares? Sendo assim, no fim das contas, nós assistiríamos só para procurar o código Konami no meio do filme. Em primeiro lugar, temos Wolfenstein 3D. O primeiro jogo de tiro em primeira pessoa popular foi Wolfenstein 3D. Desculpe, Blackstone Alien Office Gold, mas ninguém se lembra de você. A ID Software, futura desenvolvedora do Doom, lançou Wolfenstein 3D nos tempos do Super Mario World em 1992, tivesse sido lançado na década de 70. A história de Wolfenstein 3D faria um excelente filme. Infelizmente, a ID Story lançou o jogo na era errada. Hoje então, esse filme e até mesmo o jogo não faria o menor sentido se não sofresse graves mutilações, como foi o caso do Wolfenstein The New Order. Bom família, esses são os 10 games que não podem virar filme. Se você gostou, deixe o seu like, comenta o que você achou sobre isto, se deve ou não virar filme. Por mim eu não quero que vire nada. E se você estiver pelo seu dispositivo móvel, se inscreva e assine o sininho. Se você já é inscrito, muito obrigado a todos, um forte abraço, falou, fui!